Olá, eu sou o Dr. João Paulo Lomelino, sou oftalmologista no Rio de Janeiro, especialista em retina, e hoje eu estou te convidando aqui para assistir a minha live que eu fiz no Instagram. Eu tenho uma live semanal que chama Live Nossa Visão. Hoje eu vim te mostrar aqui um desses episódios e eu quero que você acompanhe. É um vídeo um pouquinho maior, mas é legal, que tem bastante interação, e se ficar alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Bom dia, pessoal, começando com sambinha, foi meio enrolado aqui para começar, mas começamos. Sejam bem-vindos à live Nossa Visão. Eu sou o Dr. João Paulo Lomelino, sou médico oftalmologista no Rio de Janeiro, adoro cavaquinho e toda semana eu tento trazer aqui um tema para nossa live Nossa Visão e deixo aberta perguntas aí, quem quiser. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Dá um ok aqui, por favor, se tiver alguém com problema de som, assim, aqui ó, pode mandar, que teve uma live que eu comecei uma vez e que ninguém estava ouvindo nada, então eu sempre peço para me colocarem aqui se estão ouvindo ou não, tá? Bom, valeu Cris, obrigado Michele, obrigado pelo feedback. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, tá? É um tema muito prevalente, cada vez a gente vê mais na sociedade, que é a degeneração macular relacionada à idade. A população está vivendo cada vez mais e a degeneração macular relacionada à idade tende a ser cada vez mais diagnosticada. A gente está falando aqui da principal causa de cegueira irreversível no mundo ocidental, tá? Então, o que é a degeneração macular relacionada à idade? Vou trazer algumas novidades para vocês. Eu já fiz uma live aqui sobre DMRI, né? A gente chama de DMRI, tá? Degeneração macular relacionada à idade. Em inglês é AMD, né? Age-Related Macular Degeneration. E o que é a degeneração macular relacionada à idade? Só um passando aqui para depois falar as novidades. O que é degeneração? É uma perda de função progressiva. A gente nasce e começa a degenerar. O mundo inteiro degenera, tudo degenera, né? Vira outras coisas, né? Nada fica para sempre. Então, o nosso corpo inteiro degenera, né? Inclusive a nossa mácula. O que é a mácula? Aí, degeneração. O que é mácula? Macular é relacionada à mácula. Mácula é uma parte da retina. Retina é um prolongamento do cérebro que faz como se fosse um papel de parede no fundo do olho, né? Então, a área central da retina, onde você está olhando agora para o telefone, é a mácula que está enxergando. A mácula, o que a retina faz? Ela capta essa luz, transforma em estímulo nervoso para via nervo óptico a gente enxergar no nosso cérebro, tá? Então, é uma degeneração da parte central da retina. Então, a parte que você está usando para ver a parte central. E aí já vem um ponto importante. Quando a gente lê que degeneração macular relacionada à idade é a principal causa de cegueira irreversível no mundo ocidental, a gente pensa em cegueira, né? Quando você lê e não entende ali o que está falando, você, fui diagnosticado com DMRI. Você lê ali causa de cegueira, você acha que vai perder a visão completa. Mas não é isso que acontece com a evolução natural da degeneração macular relacionada à idade. Na verdade, o que você perde é a visão.
central, tá? Então você tem campo de visão, não sei onde é que está a câmera. Cadê a câmera para isso ficar legal? Não dá para fazer aqui. Mas imagina assim, ó, você vê aqui uma mancha no meio, uma área sem visão, que é a mácula, responsável pela visão central. Essa que é a cegueira que acontece. Ah, mas pode perder a visão toda com degeneração macular? Pode, tá? Existem casos de degeneração macular, existem tipos de degeneração relacionada à idade que podem sangrar e realmente levar à perda visual. São menos comuns, ainda bem. E essa degeneração macular relacionada à idade nada mais é do que o processo natural ali que vai acontecer em todas as máculas do mundo inteiro, de todo mundo. Vai acontecer isso. Só que o que eu falei no início? Que a gente nasce e começa a degenerar, corpo todo. Qual é o nosso objetivo em relação à degeneração macular? É simplesmente que essa degeneração aconteça depois da degeneração do resto do corpo. Sendo assim, a gente vai morrer sem ter uma consequência clínica pela degeneração macular relacionada à idade. Então, assim, a gente vai morrer, né? Daqui a 100 anos, todo mundo que está vendo aqui, vamos botar 120 anos para ficar mais tranquilo, todo mundo aqui já vai ter passado, vai ter outras pessoas aqui no planeta, certo? Então, todo mundo aqui vai ter degeneração macular, mas algumas pessoas vão ter degeneração macular com 150 anos, depois de morrer. E essas pessoas não vão ter essa experiência de perder a visão central por degeneração macular relacionada à idade, porque antes disso, todo o resto do corpo já vai fazer a sua transmutação, seja lá para o que for, vai virar outras coisas, né? Porque o mundo é assim, tá bom? Então o nosso objetivo é que essa... Vou deixar gravado sim, Bruno, desculpa. Bruno, não sei nem se é Bruno, é Bru Santoro. Vou deixar gravado sim. Então, esse é o nosso objetivo com o tratamento. E aí, voltando a falar da degeneração, a gente tem duas formas, tá? Uma forma seca, que a gente chama de seca, e uma forma úmida, tá? No processo de visão, como qualquer processo, imagina você tem aí uma fábrica de sapato, você vai ter ali lixo, né? Vai ter dejetos. O processo da visão também deixa dejetos. E esses dejetos são acumulados, né, com o tempo na degeneração macular. Você perde a força para a liberação desses dejetos, perde como se fosse a coleta de lixo aí que não está legal. E esses dejetos que ficam ali podem causar lesões em estruturas que fazem com que, vá perdendo simplesmente a função e vá causando uma atrofia, tá? Vai causando uma atrofia, essa é a forma seca. E tem uma forma úmida que causa lesões em algumas estruturas que fazem com que os vasos que não eram para ir para uma certa área, vão para uma certa área, formem ali uma membrana de vasos. Esses vasos sangram, esses vasos causam inchaço, tá? Então você tem uma forma úmida, caracterizada pela presença desses vasos, tá? E uma forma seca, que não tem esses vasos, só vai perdendo a função visual numa área central ali da mácula, certo? Dito isso, o que a gente tem de novidade? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar aqui, tá? Pode interromper, porque o objetivo aqui é tirar dúvida, tá? E lembrando, isso aqui não é uma live técnica, né? Isso é uma live para quem é paciente, para quem quer saber sobre a degeneração macular, quer orientar, né, alguém que tenha, né, e quer fazer o seu check-up, né? É importante a gente fazer um fundo de olho pelo menos uma vez ao ano, né, porque a gente pode ver ali sinais precoces, né? A degeneração macular, ela tem como definição a partir dos 50 anos. Então você às vezes tem uma degeneração ali precoce, com 50, 51 anos, e você pode então tomar medidas para reduzir essa progressão da degeneração macular. Às vezes você tem uma história familiar, né, que é um fator de risco. Outros fatores de risco, né, que a gente vê em estudos: mulheres, hipermetropia. Principal fator de risco, importantíssimo, sempre falo nas lives que eu falar sobre degeneração, acho que é essa a principal informação. Qual é o fator de risco modificável? Porque aqui eu falei, mulher, hipermetropia, idade, etnia, né, a gente não tem, por exemplo, paciente mais branquinho, olho claro, tem mais chance de degeneração macular relacionada à idade, né? Então, até agora eu falei coisas que a gente não tem como mudar, né? Como é que eu vou mudar a minha etnia? Como é que eu vou mudar a minha idade? A gente não muda. Mas a gente consegue mudar, sabe o quê? Tabagismo. Tabagismo é um fator de risco importante para a degeneração macular relacionada à idade. Então, mais uma aí, né? Vocês acham? A gente sabe do câncer de pulmão, a gente sabe de alterações vasculares, risco de infarto, né? Sempre vem
até aquela campanha, aliás, a política anti-tabagismo do Brasil é maravilhosa, né? Incrível. Você vai para o resto do mundo, todo mundo fumando pra caramba. No Brasil, muito pouca gente fuma, né? Isso é muito legal, isso é muito legal. E tem muito estímulo a isso, né? Para parar de fumar. E aí a degeneração macular é também, tá? O cigarro é fator de risco para degeneração macular relacionada à idade. E aí, o que a gente tem de novidade? Falei agora dos vasos, né? Eu tenho paciente 9 e 20, tá? Mas eu vou conseguir falar tudo aqui, qualquer coisa a gente marca uma segunda, tá? E pode ir tirando dúvida, pessoal. Eu falei desses vasos, né? Como é que a gente diagnostica esses vasos? Né? Na verdade, como é que a gente consegue ver esses dejetos? A gente faz uma tomografia, né, do fundo do olho, é um OCT, a tomografia de coerência óptica, é um aparelho que está ali. Com essa tomografia, a gente consegue ver esses dejetos que são chamados drusas, tá? Se você tem drusas, não quer dizer que você tenha degeneração macular relacionada à idade, tá? Tanto que estão até tentando mudar o nome de drusas, de quem não tem degeneração, né, para outros nomes, né? Em inglês seria driplets, para justamente as pessoas que são diagnosticadas com drusas num exame, por exemplo, vi drusas, né? As pessoas vão para a internet e vem lá, drusa, degeneração macular relacionada à idade, principal causa de cegueira irreversível no mundo ocidental. A pessoa fica desesperada. E não é sempre que drusas vão ser degeneração macular relacionada à idade. Então você vê essas drusas na tomografia, tá? E aí você faz o diagnóstico muito preciso da degeneração, associado a alterações pigmentares na parte central, na mácula. Existe um exame também de OCT em que você consegue... O OCT ele é uma tomografia feita por luz, tá? Ao contrário da tomografia que você faz para ver osso, né, para ver essas outras coisas, essa tomografia não tem radiação, a nossa, né? A tomografia de coerência óptica é feita com luz, tá? Não tem risco. E é num aparelho, não é numa máquina que você vai ficar ali deitado, não. É num aparelho, um exame super rápido. E aí você tem, então, lança a luz, tem um outro aparelho que é o OCT, tomografia de coerência óptica, angiography, que faz um desenho também do vaso de acordo com o fluxo. Ele lança a luz numa hemácia, lança a luz de novo e vê se aquilo teve movimento, tá? Então você consegue desenhar o vaso sem injetar contraste. Existe um exame em oftalmologia, que a gente vê os vasos também, mas que você injeta contraste, que é a angiografia fluoresceínica. Mas esse, o OCT-A, você consegue ver ali a formação de vasos, você consegue ver o fluxo, né, sem precisar de contraste. Então imagina, você fez ali o diagnóstico de degeneração macular relacionada à idade. Olha que interessante, a gente pode fazer um exame, esse exame não invasivo, e ver se tem início de formação de vasos. O que isso vai mudar? A gente vai tratar só o vaso? Não. A gente trata se esse vaso sangra, se esse vaso extravasa, se ele faz edema, tá? Aí a gente trata. Mas então o que adianta eu ver que tem o vaso ali? Vai mudar o meu ritmo de acompanhamento do paciente. Se eu vejo que tem vaso, eu vou ver esse paciente antes, porque pode ser que esse vaso venha a ter alguma repercussão clínica ali, pode fazer um inchaço. E quando é que a gente tem um excelente resultado no tratamento? Quando a gente pega a atividade da doença no início, tá? Nessa forma úmida, certo? Então, isso é uma novidade muito legal, que a gente consegue ver antes de ter a atividade, a gente consegue ver se tem a formação de vaso. E como é que é o tratamento, né, da degeneração macular? O tratamento da forma úmida, né? Até 30 anos atrás a gente não tinha nada para fazer, ficava tentando um monte de coisa, né? Os grandes oftalmologistas, que aliás a oftalmologia brasileira é reconhecida no mundo inteiro como uma das melhores do mundo, tá? Aliás, a medicina brasileira é uma das melhores do mundo. Isso aqui é um relato pessoal que eu vejo assim, eu tenho muitos pacientes que acabam se mudando para o exterior. Sabe o que eles fazem? Eles voltam todo ano para ser atendido aqui, tá? Porque a medicina brasileira, ela é incrível. Parar com essa síndrome de cachorro vira-lata, de achar que Brasil é ruim, Brasil não, porque lá fora, a medicina aqui, falando numa boa, é muito melhor do que lá de fora, tá? Não estou querendo desfazer de ninguém não, mas já que a gente está falando aqui para pessoas que têm que entender que a gente tem coisa muito boa aqui no Brasil, uma delas é a saúde, tá? Cuidado com a saúde, tá? Eu tenho uma tia que mora na França, que ela me liga, me manda mensagem quando precisa de alguma coisa, por exemplo, que não seja vital, tá? Por exemplo, um caroço no olho, tá? Os termos dela, tô com um carocinho no olho aqui. Isso aí é visto pelo clínico lá na França e encaminhado para o oftalmologista, que vai fazer daqui a 6 meses, tá? Não tem opção não de, não, mas eu quero ver
Não, ela me manda, o que ela pode fazer? Faz uma compressinha morna, entendeu? Não tem essa opção, tá? Então, assim, aqui no Brasil, medicina muito boa, tá? Então, lembrem disso. E aí, quando a gente tem esse tratamento, né? Eu estava falando sobre o tratamento da degeneração. Quando esses vasos, eles sangram, tá? Pode entrar, fica à vontade, Luísa. Quando esses vasos sangram ou fazem um edema, né? Que a gente não tinha nada até 30 anos atrás, começaram lá para a década de 2000, tá? Viram que o tratamento de um câncer que fazia com uma medicação na veia começava a mostrar melhora em pacientes que tinham esse tipo de degeneração. E aí viram que dava para fazer dentro do olho essa medicação. Resumindo a história, revolucionaram a retinologia, tá? Revolucionaram a oftalmologia. Então começou a ter o tratamento com as injeções. Vocês já devem ter ouvido falar. Essas injeções, elas fazem com que esses vasos regridam e você não tenha ali consequências drásticas por esses vasos, tá? Então, e assim, o efeito é maravilhoso, só tem um problema: o efeito não é para sempre. Então é muito comum precisar dessas injeções recorrentemente. Tem uma história toda que eu falo sobre essa história na live sobre injeções intravítreas, tá? E também tem vídeo lá no YouTube sobre injeção intravítrea. Tem a história toda disso, tá? Falando sobre todas as medicações, mas eu vim trazer novidades, tá? E nesse sentido, nessas injeções, o grande problema, né, dessas injeções é que o paciente, eu já tive inúmeros pacientes que acabam desistindo de fazer tantas injeções. Às vezes até por desconhecimento de uma pessoa com quem eles comentam: eu já fiz 40 injeções no olho. Aí a pessoa fala: se você fez 40, não vai ter mais efeito. Gente, tem pacientes com mais de 50 e que enxergam bem, justamente porque fizeram essas mais de 50 aplicações, tá? É como se fosse um elixir da visão. Eu falo isso para o paciente. Pode ser que tenha que fazer para o resto da vida para continuar enxergando. E esse é o objetivo. O objetivo é continuar enxergando, é manter aquela mácula saudável. Então pode ser necessário 100, 200 aplicações, tá? Eu sei, poxa, ia ser maravilhoso que tivesse uma medicação que acabasse com isso, mas ainda não temos. E é isso que eu trago de novidade. O que tem de novidade é uma medicação chamada Faricimab, tá? Que foi aprovada recentemente e que se propõe a dar um intervalo maior, tá? Maior, chegando a 16 semanas de intervalo nos estudos. É claro que a gente vai ter que ver como é que é isso na vida real. Para não ser injusto com as outras medicações, a gente tem o Bevacizumab, que foi o primeiro, que é feito off-label, tá? Não é autorizado nem pela FDA nem pela Anvisa, mas é o mais realizado no mundo, tá? Por causa do custo. Tem o Ranibizumab, que aí ele é on-label. Tem o Aflibercept, tá? Que também tem essa função. Tem o Brolucizumab, que veio como uma alternativa para pacientes que não respondiam a esses três, mas que tem um problema, né, que a gente conversa, eu já fiz em alguns pacientes, mas o paciente tem que saber que tem um risco um pouco maior do que o aceitável de vasculite, de alterações inflamatórias no olho, mas num caso em que a pessoa não está respondendo a esses três, é a única alternativa que a gente tem, porque senão isso vai evoluir para cegueira, tá? E tem o Faricimab, que está entrando agora também com essa opção aí, bloqueando não só o hormônio que esses outros bloqueavam, mas também a angiopoetina, tá? Que aí você vai ter, teoricamente, né? A gente vai ver aí com os resultados da vida real. Eu nunca apliquei ainda o Faricimab, tá? Que é da Roche, é o Vabismo, tá? Então, mas é uma novidade interessante para a forma úmida da doença. E para a forma seca, temos novidades também. Para a forma seca a gente não tinha praticamente nada, tá? Tem um grande estudo chamado AREDS e o AREDS 2 que mostrava a utilidade de suplementos vitamínicos específicos nas degenerações de forma seca, que a gente não tem tratamento. Não tinha o que acontecer, o negócio ia evoluindo. O que se chegou à conclusão é que com suplementos vitamínicos, nesses estudos, 3 em 10 que utilizavam os suplementos vitamínicos, 30% tinha uma diminuição na progressão. Então não vale a pena. Bom, isso vai depender de pessoa para pessoa. Eu acho que vale a pena ter esse risco de não progredir tanto, e é vitamina, não tem efeito colateral. Se bem que no AREDS 1 você tinha ali o beta-caroteno dentre essas vitaminas, e isso em tabagistas aumentou o índice de câncer de pulmão, tá? Então, vitamina não quer dizer que ela seja sempre
segura, tá? Não saiam tomando vitamina sem falar com seus médicos, tá bom? Olha que interessante, né? Existe uma vitamina, que aí você pensa, poxa, legal, vitamina, vou fazer, que em tabagistas pode aumentar o risco de câncer de pulmão, tá? Então, assim, medicina é importante conversar com o seu médico de confiança. Vou tomar essa vitamina, o que você acha? Né? O que você acha? Né? Aí a pessoa fala, olha, eu acho isso, para o seu caso não está indicado. E o risco também de ficar gastando dinheiro à toa, né? Tem coisas que não vale a pena, não tem a menor indicação de fazer. Por exemplo, eu não vou indicar essas vitaminas do Aedes para pacientes que têm simplesmente, não, mas eu vou tomar aqui porque eu quero tomar. Faz mal? Não, não vai fazer mal. Mas eu não tomo, tá? Eu não tomo. Então, basicamente é isso. Pode ser que no futuro eu esteja errado, tá? Pode ser que no futuro a pessoa mostre, né? Algum estudo mostre que a gente tinha indicação de fazer em todo mundo, tá? Mas isso ainda não é demonstrado. E aí o que tem de novidade nesse tipo de degeneração que a gente só tinha como prevenir, como tentar reduzir a progressão numa parte menor dos pacientes que tomavam? O que tem de novo é uma injeção que também foi Cetacoplan, nome fácil, né? Normalmente você vê que nome em medicina é tudo fácil. Pega Cetacoplan, Aflibercept, tinha um remédio para alergia que era o Lastacaft. Então, assim, tem que ser bom de nome, tá? Por mais que eu não seja bom de nome com pessoas, tá? Se tiver algum paciente meu que aparece aqui com nome, às vezes eu não conheço. Sou bom de rosto, mas de nome sou ruim. Então, mas de medicação a gente tem que ser bom, tem que lembrar. Pegue Cetacoplan, com aplicações regulares, mostrou diminuição importante na progressão das áreas de atrofia na degeneração macular seca, tá? Poxa, mas caramba, tem que ficar fazendo aplicação para não progredir. Gente, é um avanço, é uma novidade. Quem sabe num próximo momento, né, tem muito sendo estudado nisso, né, muitos doutores, né, e pesquisadores estudando isso. Quem sabe a gente vai ter aí redução dessa atrofia. E tem também uma novidade, tá? Que aí, assim, os estudos não mostram grande vantagem ainda, mas que é a fotobiomodulação, que é um laser, né? Na verdade é luz em comprimentos específicos que estimula ali a mitocôndria da célula fotorreceptora e faria aí, teoricamente, racionalmente, né, in vitro, aí, pensando não in vitro, perdão, mas pensando na teoria, existe um racional para isso melhorar as áreas de atrofia. Olha que interessante. Outra novidade, fotobiomodulação. João Paulo, você indica fotobiomodulação? Não, eu ainda acho que ainda tem muito pouco resultado, tá? Que seja interessante para indicar realmente. Mas é uma novidade, é um ponto. É interessante essa linha de raciocínio da luz, né, do comprimento de onda, estimulando a mitocôndria dessa célula e causando ali melhor liberação de ATP, e causando mais energia, causando mais possibilidade dessa célula funcionar. Isso é muito interessante, tá? E eu estou chegando aqui no final da live para falar também de um outro ponto da degeneração macular que é muito importante em relação à abordagem, que é as abordagens em relação à reabilitação, tá? Do paciente que já tem ali uma atrofia grande, já tem uma perda de visão central considerável nos dois olhos, que são, sempre teve, isso aí eu sempre encaminho meus pacientes, especialistas em visão subnormal, tá? Especialistas em visão subnormal. Já vou responder sua pergunta, Newton, não sai não, tá? Especialista em visão subnormal, você consegue, por exemplo, magnificar as imagens? Olha só que interessante. Não sei se tem alguém aí que está assistindo que tem uma área de visão ou uma degeneração avançada que tem aí uma perda de visão central. Se você ficar longe aqui do celular, você não vai ver o celular inteiro. Mas se você chegar perto, aí você vai ver. Então a magnificação da imagem, ela faz com que as áreas de alteração de visão central sejam menos influentes na tua qualidade de visão. Tá? Então você magnificar a imagem com dispositivos ópticos, e tem especialidade médica nisso, que é a visão subnormal, ela é muito interessante. Tá? Mas isso não é uma novidade, isso já tem bastante tempo. O que eu trago de novidade aqui para a live é o biofeedback, que é muito interessante. Né? O biofeedback é você fazer uma microperimetria, tá? Que é um campo visual só na área macular, e você escolher as áreas que têm melhor visão. E aí eu preciso antes explicar um mecanismo do cérebro mesmo, que é o seguinte: quando você tem uma perda de visão central,
o cérebro acaba pegando uma área que enxerga melhor e escolhendo, pegando uma área ao redor dessa área que não enxerga e escolhendo como a área que ele vai tentar investir ali para a pessoa conseguir enxergar alguma coisa. É muito comum o paciente com degeneração macular, ele inicialmente, poxa, eu não estou vendo nada, não estou vendo a letra. E aí com o tempo, você vê que ele olhando um pouquinho de lado, começa a ver a letra aqui do lado, entendeu? Olhando um pouquinho de lado, descentrando um pouquinho, começa a ver, aí começa a melhorar a visão. Isso é um mecanismo de adaptação, né, do cérebro. E aí quando você pega nessa microperimetria uma área de melhor função, você consegue fazer sessões como se fosse uma fisioterapia, tá? Uma sessão de educação do cérebro a pegar aquela área como a próxima área de escolha para tentar melhorar a visão. Tá? Então, sessões de biofeedback, eu dou crédito aqui completo à doutora Adriana, lá do Lucena Oftalmologia, Adriana Lucena, que me explicou isso, me deu uma aula sobre isso. Tá? Se alguém tiver interesse nesse tipo de tratamento, me manda uma mensagem que eu dou contato. Lá eu não faço isso, tá? Eu não faço, mas eu achei lindo o que ela faz, achei incrível, achei assim, porque a gente precisa lidar, né? A medicina, ela é aquele... você às vezes você não consegue tratar, né? Você trata quando é possível, você cura quando é possível, mas você tem que confortar sempre, né? Então quando você entra naquele confortar sempre, né? Desde um abraço no paciente no final da consulta, desde um abraço no familiar com a perda de um familiar, né? A morte é inevitável. Aliás, a medicina, o objetivo é fazer com que as mortes só aconteçam quando forem inevitáveis, né? Não vai acontecer, todo mundo vai morrer, tá? A cegueira também, muitas vezes, a gente só quer que a cegueira aconteça quando ela for inevitável, de preferência depois da morte inevitável, né? Entendeu? Esse que é o ponto, a gente não quer que haja uma cegueira antes da morte, que será inevitável, e aí vai viver a vida inteira enxergando. Bem, esse é o nosso objetivo com o tratamento, tá? Principalmente em doenças degenerativas. E aí esse biofeedback é uma luz, né? É uma luz muito interessante. Então eu gostei muito. Quem tiver interesse pode me mandar um direct, tá? Que eu vou ter o maior prazer em indicar. Newton pergunta aqui, já estamos chegando ao final, que eu tenho paciente 9h20, são 9h18. Ainda não chegou não, estou de olho aqui no... Bom dia, doutor. Esse tremor nas pálpebras, o que é? Não gosto de dar consulta pela internet, mas esse aí eu vou direto. Estresse, tá? Não vou dar outra opção. Mas pode ser, tá? Tem outras coisas que podem acontecer, mas na maioria das vezes estresse, tá, Newton? É muito comum. Reduz um pouquinho o café, se quiser, tá? Para tremor de pálpebra. Não sei se você toma muito café. A vez que eu falei sobre o uso de café e tremor de pálpebra, né? Que tem ali, pode ter uma correlação. Veio um monte de gente comentar, mas eu não tomo café e tenho. Tá bom, tranquilo. Então não precisa reduzir café, porque você já não tem. Mas vamos reduzir o estresse, tá? Então, a gente fala assim, tira umas férias, tá? Mas tentar pensar, é muito comum as pessoas terem muitas angústias, né? E terapia é fundamental, tá? Mas eu não tenho como fazer terapia. Poxa, então vai fazer alguma coisa de autoconhecimento. Eu me encontrei muito na filosofia, mas assim, a religião, ela é muito interessante, traz muito autoconhecimento, a Bíblia, né, traz muito autoconhecimento, é muito filosófico, sabe? Então assim, ver aonde você consegue entrar que não seja tão materialista, tão focado no mundo que a gente está, tá? Tão nessa vida onde a gente se encontra. Pensar em coisas além disso, né? Cara, o universo está aí para te mostrar isso. O universo está aí há 13 bilhões de anos. A gente vai viver 100, 120. É um sopro, entendeu? Pensa além, foca além, e você vai entender que, sei lá, vai ver uns vídeos, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito quando eu estou estressado, é ver um vídeo do tamanho da Terra, aí depois do tamanho do Sol, aí depois você pega assim, qual é o maior buraco negro que tem no universo? Cara, é uma quantidade de Sol, são 20 bilhões de sóis, tá? Então assim, aí você pensa, cara, eu estou estressado com isso. Calma, entendeu? Não existe nenhum problema no mundo que valha realmente o seu estresse, o teu tremor na pálpebra. Não existe, tá? Você pode pensar, não, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas esse é o ponto. Entenda, independente do que você estiver passando. Claro, você tem a opção de valorizar isso e de continuar com o teu tremor na pálpebra. Mas você também tem a opção de fazer uma jornada de autoconhecimento, procurando algo a mais, e que talvez vai parar esse teu tremor na pálpebra e te fazer ter uma vida melhor, tá?
Próximo. Devido ao estresse, claro. Isso aí, Milton, você já tinha cantado a bola. Chefe Cida, vamos ver. O médico que nos deu junto a uma equipe maravilhosa, meu marido. O senhor... Obrigado, tá? Aí, toma bastante café, isso aí, legal. Estará aqui na consulta, que bom, Nilton, obrigado, tá? Gente, então é isso, 9h21, live Nossa Visão terminando, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, deixa eu ver se tem dúvida aqui, né? Não tem pergunta. Não, tô sem perguntas lá nos stories, então foi isso, gente. Obrigado pelas perguntas, tá? Pela participação de vocês e até semana que vem. Semana que vem ainda não sei a data, tá? Ainda não sei a data. Cris, que legal que você tá aí até agora. Obrigado, tá? Ainda não sei a data. Vou ver, pode ser terça de manhã, eu aviso para vocês, tá? Fiquem com Deus, excelente semana, tudo de bom.